Fala, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre ajustes na apuração do imposto de renda, só que os ajustes anuais, tá? Então, quando você está fazendo uma apuração do lucro real, existem alguns ajustes que são anuais. Por mais que você faça ao longo do ano balanços e balancetes de suspensão e redução para recolher as estimativas mensais, ou seja, as antecipações de janeiro a novembro, mês a mês, você vai fazendo a contabilidade, vai fazendo o seu LALUR, apurando ali todas as adições e exclusões temporárias e permanentes. Existem algumas hipóteses que você só ajusta o seu lucro em dezembro. Isso mesmo. Existem algumas hipóteses que você vai ajustar só em dezembro. É sobre isso que eu vou falar aqui com você hoje, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, quem está chegando aqui, né? Eu vou me apresentar. Eu sou o Cleiton Gomes, da Gomes Contabilidade. Isso aqui é uma mini aula, tá? É uma mini aula de impostos diretos, ou seja, IRPJ, CSL, lucro real anual, tá? É o que eu mais trago aqui. E o que que eu queria deixar aqui para vocês? É uma novidade que eu não tinha passado antes, que eu estou sempre trazendo aulas gratuitas como essa, tá? Aulas que a gente traz a prática também, né, do imposto de renda. A gente faz junto aqui para poder traduzir como que é o dia a dia. Não adianta a gente mostrar a legislação, não adianta a gente mostrar a teoria e não ter a prática, tá? Então eu gosto de trazer a prática para vocês aqui. Porém, o que que eu queria trazer para vocês? A gente vai colocar um limite, tá? Então, eu dou o meu conhecimento todo aqui para vocês. Cada vez eu vou colocar mais aulas, cada vez eu vou colocar mais conteúdo. Porém, gratuitamente, se você quiser assistir e aprender lucro real, você vai aprender gratuitamente. Porém, você vai ter que se esforçar, se doar, ter disciplina igual eu tenho. Como assim, Cleiton? Exatamente, eu vou deixar essas aulas gratuitas abertas somente durante 7 dias, tá? Então, toda terça-feira, às 18 horas, eu vou liberar uma aula. E aí, essa aula, ela vai ficar aberta para você assistir durante 7 dias. Então, eu vou trazer conteúdo que você assiste em outros cursos de lucro real, porém aqui com prática. Vou trazer conteúdo de como você faz no dia a dia, como que a gente apura, como que a gente faz no dia a dia dos nossos clientes na prática. Porém, esse conteúdo vai ficar durante 7 dias. Então, se você ficar aqui durante meses, anos comigo, assistindo esses conteúdos, você vai aprender o lucro real. Agora, Cleiton, eu não tive tempo, não consegui assistir algumas aulas, assisti uma, depois não assisti as outras, vim aqui de novo depois de 3 semanas. Como que eu faço? Aí você tem que estar junto comigo que eu vou montar e vou disponibilizar para sua compra um curso de lucro real, tá? Com todo esse conteúdo organizado, bonitinho, você podendo tirar suas dúvidas. Agora, se você quer aprender de graça, olha só, estou te dando a oportunidade de você se organizar e assistir semanalmente, gratuitamente e aprender lucro real na prática e de graça, tá bom? Então, só ficar aqui comigo, se inscreve no canal, chama os seus amigos para, pessoal, conteúdo gratuito na prática para a gente poder aprender sobre IRPJ, tá bom? Então, vamos lá, tomar um golinho de água aqui e eu vou mostrar para vocês esse conteúdo do dia. Beleza, pessoal? Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela. Quando você faz a sua apuração de IRPJ por balancetes levantados, então você pega ali nos meses de janeiro a novembro, você vai fazendo a apuração, levantando os balancetes, calculando o valor e pagando o IRPJ e a CSL mensalmente, ou seja, antecipações mensais, estimativas. Porém, não são exigidos que você faça esses ajustes. Lucros e rendimentos e ganhos de capital oferido no exterior e também de valores
determinado de acordo com as normas que regulam preços de transferências em operações com o exterior, realizados com pessoas vinculadas e domiciliadas em países com tributação favorecida. Cleiton, o que que é isso? Bom, você que tem uma empresa que é do lucro real, que não é uma multinacional, que não tem relacionamento no exterior, investimentos, pode ser que você está achando um pouco estranho isso daqui. Mas, para quem trabalha com multinacionais, tem filiais coligadas no exterior, isso daqui já é uma linguagem mais comum. Então, esses ajustes na apuração anual desses dois itens, que só entram na apuração anual, é para esse tipo de público, tá? Então, os valores referidos nas letras A e B deverão ser computados na base de cálculo da contribuição apurada em 31 de dezembro, inclusive para efeito de redução ou suspensão no pagamento da contribuição mensal relativa a esse mês, por ocasião de cada balanço ou balancete levantado, deverá ser determinada uma nova base de cálculo da contribuição para o mesmo período em curso, desconsiderando aquelas apuradas em meses anteriores no mesmo ano calendário. Bom, pessoal, então só para clarear um pouquinho aqui a ideia de vocês, né? Vou tomar um golinho d'água. O que que acontece? Se você trabalha com multinacional, primeiro, você precisa entender dois pontos. Eu vou compartilhar a tela de novo. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, dois pontos. Primeiro ponto, TP. O que que é o TP? Tá? Essa sigla é bom você que trabalha com multinacional entender. São preços de transferência, que é muito conhecido como no vocabulário em inglês, transfer pricing. Você vai ouvir falar muito em transfer pricing. O transfer pricing, ele vai ser calculado por algum especialista ou por algum consultor, advisor que a sua empresa contrate, tá? Então, normalmente, o preço de transferência, ele precisa dessa figura de um especialista em preços de transferência. Por quê? Porque ele é uma legislação muito específica, com muitos pontos em aberto do entendimento também do fisco. E aí, o que que você vai fazer com isso? Todo serviço ou produto comercializado do Brasil com o exterior, tanto Brasil exportando produto ou serviço, quando o Brasil importando produto ou serviço, quando é feito esse comércio, essa comercialização é feito com pessoas vinculadas, famosas intercompanies, ou com pessoas que estão, né, pessoas jurídicas que estão lá em países com tributação favorecida. E o que que é país com tributação favorecida? São os paraísos fiscais. Quem já não ouviu falar em paraíso fiscal? Então, quando uma empresa faz negócio com outra empresa do grupo vinculada, ela precisa calcular o preço de transferência. E aí, eu não vou me aprofundar nesse tema. Se você até quiser saber mais, eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre preços de transferência e eu vou, né, provavelmente estar gravando mais vídeos aqui sobre preços de transferência, porque está tendo uma mudança, né, próxima aí na legislação. Então, era bom você entender como é hoje, para quando vier nova legislação, a gente também está um pouco mais por dentro dessa questão do preço de transferência. Ah, Cleiton, mas eu não quero entrar nesse tema. Porém, você precisa saber os conceitos. Todo mundo que trabalha com impostos diretos precisa ter bem claro os conceitos de preço de transferência. Tudo certo? Então vamos lá. Então, quando você comercializa com a tua empresa como uma empresa vinculada, esse preço ele tem que ter uma margem que fique dentro do preço de mercado. Para que isso, Cleiton? Para que não haja a tal da evasão fiscal, ou seja, que como você está fazendo uma negociação no mesmo grupo, o que que poderia acontecer? Se eu tivesse muito lucro no Brasil,
eu que estou exportando, vamos se dizer, num exemplo, exportar por um preço menor, para o lucro ficar lá fora e eu pagar menos imposto no Brasil. Então, a regra de transfer pricing é basicamente para isso, para que os preços praticados entre empresas do mesmo grupo, ou seja, vinculadas, ela tenha uma caracterização comercial comum, tá? E a mesma coisa ao contrário, se eu estiver tendo prejuízo no Brasil, que eu não trago o lucro para o Brasil, mas porque eu não estou pagando imposto sobre a renda aqui. Então, se eu tiver algum descasamento nesse cálculo do preço de transferência ou nessa comercialização entre partes vinculadas, eu vou ter que pegar essa diferença, conforme as regras brasileiras, e adicionar no meu imposto de renda. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha que ter vendido por 100 uma mercadoria, conforme o preço parâmetro, né? Então, tem a questão do preço parâmetro. Porém, que é um preço que seria aí um preço de mercado calculado de acordo com as regras brasileiras, a legislação. Só que eu deveria ter vendido por 120. Não, o preço parâmetro é 100 e eu vendi por 80. Então, essa diferença de 20, do 100 para o 80, eu tenho que adicionar no valor, ok? Então, só para vocês terem uma noção muito, muito básica do que eu estou falando. O ponto 2 trata-se do quê? Ponto 2 trata-se de lucro auferido no exterior. Então, ponto 1 é o TP e o ponto 2 é o lucro auferido no exterior. Cleiton, o que vem a ser esse lucro auferido no exterior? Pessoal, esse lucro auferido no exterior é quando uma empresa ela tem investimentos, ou seja, ela é dona, proprietária de uma empresa no exterior. Então, vamos supor que uma empresa brasileira ela tem uma empresa num outro país, Estados Unidos, Polônia, na Europa, nas Ilhas Virgens Britânicas. E aí, o que está acontecendo? Essa empresa está lá no exterior lucro, gerando lucro, acumulando patrimônio. Dependendo das regras do país que ela está, você vai ter uma tributação da renda lá. Porém, se essa tributação não for o suficiente, conforme as regras brasileiras, ou seja, for menor que 20%, você tem que trazer o lucro e tributar aqui no Brasil. E existem países, né, com tributação favorecida, paraíso fiscal, que se você abrir uma empresa nesse paraíso fiscal, ela não tem tributação do lucro. E aí, se ela não tem tributação do lucro, você tem que trazer todo o lucro e tributar no Brasil, tá? Então, uma empresa investe no exterior. Tem uma PJ no exterior, uma pessoa jurídica. O lucro dessa empresa pode ser tributado no Brasil em alguns casos, parcial ou total. Então, eu vou fazer um exemplo. Eu tive de lucro 100K no exterior. Essa empresa ela está num paraíso fiscal. 100K é muito pouco, né? Vou pôr 500K. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em dezembro, tributar isso no Brasil. O Cleiton, mas como que eu tributo isso no Brasil? E agora que eu vou te mostrar na prática, para não ficar dúvidas, tá?
tanto o ponto um quanto o ponto 2, ok? Então, eu peguei aqui um LALUR, né, o LALUR da empresa que dá lucro, e aí, em dezembro, vim apurando o imposto de renda mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando fechou o ano em dezembro, comecinho de janeiro, eu fui lá, apurei meu LALUR, resultado antes do imposto de renda, minhas adições e exclusões temporárias, minhas provisões temporárias, regime de caixa de variação cambial, adições e exclusões permanentes. Aí eu pulo aqui, meu saldo de provisões, compensação de prejuízo fiscal, lucro real. Lucro real de 33 milhões, tá? Lucro real de 33 milhões. E aí, o que que acontece aqui? Eu tenho um cálculo abatendo programa de alimentação, valor que eu já paguei anteriormente, já fui fazendo antecipações, e eu tenho de IR e de CS a pagar 519 mil reais. Quando eu somo 378 mil de imposto de renda a recolher e mais 140 mil de contribuição social a recolher, a soma disso tudo aqui dá 519, a 519. E aí eu vou lá e calculo preço de transferência e o lucro no exterior. Então, lá no meu exemplo, eu tinha 500 mil, né? 500 mil lá de lucro no exterior. E vamos supor que eu tenho 1 milhão de ajuste de preços de transferência. Cleiton, como é que eu consigo esses valores? Pessoal, aqui, né, o especialista calcula com base nas exportações e importações. Esse cálculo e base irão ser demonstradas na entrega da ECF. Então, existe todo um trabalho e um cálculo, né, e um suporte desses cálculos. Essa informação vai na ECF, então é muito importante. Se a tua empresa tem, você ter uma pessoa que entenda e faça isso e prepare as informações até para você pagar imposto de renda e entregar a obrigação dentro da ECF, tá bom? E o lucro oferido no exterior? Vai ser feito, né, também um levantamento, né? Vai ser feito um levantamento de balanço patrimonial e DRE da coligada nas normas contábeis do país ou do Brasil. Como assim, Cleiton? As normas contábeis do país ou do Brasil? Se o lugar que a sua empresa, que você investiu, tem as regras contábeis, normas contábeis aceitas para demonstrações financeiras, serão usadas as de lá. Se por um acaso o país que você abriu uma empresa é um paraíso fiscal, não tem regras claras, aí você tem que usar as regras brasileiras, as regras contábeis brasileiras, tá? E aí, esse DRE que vai demonstrar o lucro. Então, é o lucro da DRE, tá? Lucro DRE, lucro contábil, tá? É o tal do LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda. E aí, o que que eu faço? Quando eu adiciono esses 1 milhão aqui, e eu adiciono esses 500 mil aqui, acontece o quê? Quando eu olho aqui, o meu lucro real aumentou e o meu imposto a pagar também.
Aí eu pego e faço a soma do novo valor, novo IRICS a pagar após os ajustes. Então pode ver que após eu trazer o lucro do exterior e fazer o ajuste do cálculo de preços de transferência, eu tive um aumento de imposto, né? Ok? Não é complexo, mas precisa de todo um cuidado, um planejamento desse cálculo, desses suportes e também esse valor aqui, ele também vai ser reportado dentro da ECF, né? Valor registrado em ECF. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com vocês. Se você precisar de ajuda nesse tema ou em qualquer outro tema de imposto de renda, lucro real, nós podemos ajudar você e ajudar a sua empresa com uma consultoria pontual ou até mesmo a terceirização, ou seja, o BPO do lucro real da sua empresa. Pode falar com a gente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e sucesso. Tchau, tchau.